Em verdade lhes digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Obras maiores. Falo com você hoje sobre obras maiores. Jesus está dizendo que se você crê nele, você fará não apenas as mesmas obras que ele fez, mas fará obras ainda maiores do que elas. Quantas coisas Jesus fez, quantas coisas Jesus realizou. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, Jesus mudou a história da humanidade. Jesus dividiu a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Em 3 anos e meio, e ele está dizendo para você hoje que você fará as mesmas obras que ele fez, mas fará obras ainda maiores. Você precisa de crer nessa realidade, mas é necessário você entender que você faz isso no nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que você foi revestido de Cristo. Você foi revestido da mesma autoridade que está sobre Jesus. Quando o Pai olha para a sua vida, ele vê Jesus. Quando o Pai olha para a autoridade sobre a sua vida, ele sabe que a autoridade está sobre a sua vida, é a autoridade de Jesus. Quando os demônios, quando os anjos olham para a sua vida, eles sabem que a autoridade, a mesma autoridade que está sobre a sua vida, é a autoridade que está sobre a vida de Jesus. Você foi revestido de Cristo. A vida que você vive agora, você não vive mais para você mesmo, você vive para Ele. Então, obras maiores. Creia nas obras de Jesus. Jesus ele só fazia aquilo que ele via o Pai dele fazer. Então, você precisa primeiramente de entender que para você fazer as mesmas obras que Jesus fazia e obras ainda maiores, você precisa de entender que você tem que fazer aquilo que é a vontade do Pai, aquilo que é a vontade de Deus através da sua vida, muito mais do que para a sua vida, através da sua vida. Porque as obras maiores que você fará é realizar a vontade do Pai, é manifestar o reino do Senhor, o reino de Deus que já está entre nós. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele já está entre nós. Então, as obras maiores é fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus veio e de uma forma tão maravilhosa, Jesus ele rompeu com toda a religiosidade que existia na época dele, trazendo um novo modelo, uma nova forma, a ponto das pessoas dizerem coisas que elas ficavam maravilhadas. Eu quero compartilhar com vocês mais algumas passagens. Por exemplo, aqui em Mateus 7, 28 e 29, ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, as pessoas ouviam Jesus falar e elas ficaram maravilhadas com o ensino, porque Jesus estava revestido de autoridade do Pai, do alto, e ele ensinava as multidões e elas ficavam maravilhadas. Como é o ensino, como é o seu comportamento, como é as coisas que você fala, o que tem saído da sua boca, tem deixado as pessoas maravilhadas ou espantadas, ou assustadas o que tem saído na boca de um crente. Estou falando aqui para crentes nesse dia, sobre obras maiores. Você fará as mesmas obras que Jesus e fará obras ainda maiores do que elas. Então a multidão ficava maravilhada com aquilo que Jesus falava, porque ele falava como quem tem autoridade. E realmente Jesus estava revestido de autoridade. E a Bíblia fala que Jesus, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele diz que ele outorgou essa autoridade para a igreja e falou, olha, vocês vão pisar em serpentes, escorpiões, isso não vai causar dano algum a vocês. Jesus veio trazer uma nova realidade de um novo homem, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Você é da mesma forma, você é do mesmo modelo de Jesus, porque você foi recriado em Cristo, em Deus, a partir de Jesus. Então as obras que você tem que fazer são as mesmas obras que Jesus fazia,
e ainda maiores, porque foi isso que ele disse a seu respeito. Então aquilo que você fala tem que impactar a vida das pessoas. O ensino, quando você abre a sua boca para falar, tem que ter virtude, tem que sair virtude, tem que ser bênção. Tem que ser bênção. Onde você passar, meu irmão, a sua vida precisa de ser uma bênção, porque você é abençoado. A palavra de Deus diz que você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Você está numa posição de autoridade, você está assentado muito acima de todo poder, domínio, autoridade, de anjos, de demônios. Você está numa posição acima, você é filho, você foi recriado em Jesus. Então você precisa de fazer as mesmas obras e ainda maiores, olhando para Jesus, e é no nome dele, não é no seu nome, não é no nome da sua igreja que você congrega, não é no nome do seu pastor, né? Mas é no nome do Senhor Jesus. Ele falou, olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, porque você está revestido da autoridade que ele outorgou para você, a autoridade que ele conquistou através da morte e ressurreição dele. Então você tem autoridade quando você abre a sua boca e declara palavras sobre a sua casa, quando você abre a sua boca, declara palavras sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua esposa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida ministerial, sobre todas as coisas. Então, pense muito bem naquilo que está saindo da sua boca, porque o que sai da sua boca precisa de impactar a vida das pessoas, a ponto das pessoas dizerem, né, que elas vão ficar maravilhadas com a autoridade que sai da sua boca. Porque Jesus falou que seria assim. Jesus disse que você faria as mesmas obras que ele fez, ainda maiores. Eu quero ler com você ainda uma outra passagem, está em Lucas, no capítulo 24, no verso 32, que diz assim, 24, 32. Vamos lá. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Ou seja, quando Jesus abria a boca dele para falar, para compartilhar, para trazer as realidades do reino, o coração das pessoas queimava. O coração das pessoas que estão à sua volta estão queimando pela mensagem que você está trazendo, pela palavra que você está falando, porque existe uma promessa sobre a sua vida. Você faria as mesmas obras e faria obras ainda maiores. Então creia nessa realidade. Você precisa acessar essa realidade, este lugar, essa posição em que você está. Porque a palavra de Deus diz que você já é abençoado. A Bíblia fala que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E como eu disse, você está em uma boa posição. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Você foi revestido de autoridade em Cristo. Então você precisa de entender e viver essas realidades e saber que a autoridade dele está sobre a sua vida. Quando você abre a sua boca e fala no nome do Senhor Jesus, a tempestade tem que parar. Quando você abre a sua boca e fala no nome do Senhor Jesus, os demônios têm que sair. Quando você abre a sua boca e declara a palavra do Senhor no nome do Senhor Jesus, os Lázaros, eles precisam de sair da cova. Os leprosos, eles precisam de ficar curados. As meninas mortas precisam de ser ressuscitadas. Porque é isso que ele diz que nós faríamos, obras maiores. Não apenas as mesmas obras, que mais uma vez nós olhando para o ministério de Jesus em 3 anos e meio, ele mudou a história e ele está falando para mim e para você que as obras que nós vamos fazer são obras maiores, as mesmas obras e ainda maiores do que ele. Mas nós precisamos de crer nessa verdade, nessa realidade e conhecer a Jesus a cada dia. E nós só podemos conhecer a Jesus a cada dia através da palavra. Então você precisa de conhecer a Bíblia, porque a Bíblia, nela estão contidas todas as palavras que você precisa de saber, todas as promessas, todas as realidades que você precisa de conhecer, de viver na sua vida. Elas estão expostas aqui na palavra de Deus. Mas se você não conhece,
Você é como aquela mulher que tinha na sua casa um título de posse, de duquesa, mas morreu pobre, porque ela pegou aquele título de posse e, sem saber o que era ele, colocou na parede da sua casa. E essa mulher, ela morreu milionária, com um título de duquesa, um título de posse, porque ela não conhecia a respeito da riqueza que ela tem. Quantas pessoas estão padecendo porque não conhecem a verdade? A própria palavra diz: o meu povo perece porque te falta o conhecimento. O conhecimento que você precisa não está nessa pregação que eu estou fazendo aqui, nessa ministração. O conhecimento que você precisa não está apenas no culto de domingo, quando você vai ao culto, ouve uma palavra, uma ministração do seu pastor. Mas ele está aqui, ó, no seu relacionamento com Deus, através da palavra, através de uma vida de intimidade, de oração no seu espírito, através de uma vida de jejum, de busca. Então você precisa de saber dessas realidades para você viver todas as realidades, fazer as obras, as mesmas obras de Jesus e obras ainda maiores. Então creia nessas verdades, nessa realidade e busque conhecer a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse buscar na palavra de Deus, ele significa no original, no grego, aquela pessoa que busca com insistência, aquela pessoa que reivindica, aquela pessoa que não desiste, que vai atrás, que insiste. Então seja essa pessoa, busque a Ele, busque conhecer a Deus e viva as mesmas obras de Jesus e obras ainda maiores. Deus abençoe. Valeu.